Hello, hello, hello! Estamos no segundo bate-papo dessa série da segunda temporada do Executivo no Divã. Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês tenham gostado do episódio passado. Hoje vamos falar sobre Você Não É o Seu Cargo. Não é isso mesmo? Boa noite, pai, bom dia. Que horas são aí agora? Agora são 18h53 a nossa gravação. Maravilha, poxa. E aqui são 14h53. Hoje é um bate-papo muito especial. Pode ser um divisor de águas. A gente vai entender a diferença entre identidade e cargo. Vai ser legal. Vamos falar também sobre isso ancorado no que a gente falou na aula passada, trazendo o Peter Drucker, da importância das nossas forças, nossos valores. A gente vai abrir um pouquinho mais esses pontos, entender como que pode trazer uma nova energia, uma nova força, se a gente consegue distinguir cargo e identidade. Uma pergunta, assim, uma reflexão já de cara, assim, o que será que acontece se do dia para a noite a empresa quebra, ou do dia para a noite você perde aquele cargo, o que sobra? Todo mundo pode mudar, você pode mudar de trabalho, a empresa quebra, sei lá. O que acontece? O que sobra se você perde o cargo? Que você tem alguma história, pai, para contar para gente? Alguma experiência, alguma reflexão sobre o que sobra quando a gente perde o nosso cargo, nossa função? É, tem várias possibilidades aí, né? Existe até algumas pessoas que comentam muito da síndrome da abstinência, né? Porque normalmente o cargo ele tem todo um rito, tem todo um envolvimento, um ecossistema, relacionamento, alguns benefícios. E é interessante quando você perde do dia para a noite, e aí você amanhece sem ter todos esses benefícios que vêm dentro do cargo. E quando a pessoa confunde o cargo com a sua identidade, ela entra nessa síndrome de abstinência, pode até criar um pouco de revolta mesmo. Tem um amigo que é um clown, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: ó, nós somos o que sobra de nós quando perdemos tudo. Isso é muito interessante observar e obter essa reflexão, porque ela é muito profunda. Muitas pessoas confundem a sua identidade com um cargo que é transitório, que é circunstancial. É isso, Felipe. É isso. Por que esse é um ponto importante? A gente já está trazendo nessa segunda aula. A tese por detrás da ciência, Peter Drucker, é justamente que nós, indivíduos, somos maiores que as nossas funções. Função é um pequeno pedaço do que somos. Então, como você tateou aí, a identidade passa a ser quem somos, a nossa essência. Mas o cargo é, como você usou o termo, circunstancial. Exatamente. A gente não se define a partir do cargo, isso é importante. Quando você se define a partir do cargo, ao perder o cargo, você pode se sentir um nada. E isso é interessante a gente observar que você pode perder um cargo, você pode ter essas funções transitórias, mas você é aquela pessoa que está sempre por trás de cada circunstância dessa. Então você se torna maior do que os papéis que você representa. Faz sentido, Felipe? É legal. Além de fazer sentido, eu queria fazer uma provocação seguinte. Ah, pô, mas isso aí pode, sei lá, tá bom, é claro que nós somos os cargos, mas na prática a gente confunde. A chance da gente estar confundindo nosso cargo, nós que somos líderes executivos, a chance de estarmos confundindo nosso papel com quem somos é muito alta. No vídeo passado, você falou sobre autocontrole, falou, na teoria é muito bonito o autocontrole, mas na prática não é todo mundo que tem. Aqui é a mesma coisa. Na prática, não é todo mundo, quase ninguém, muito raro, de que tem a autoconsciência de entender: caramba, não, não, calma aqui, aqui é meu cargo. Não, não, aqui é minha função na família, que ainda assim não é sua identidade, é uma função. Mas aí
Quem é você então? O que que sobra, como diz o clown, né, o palhaço que você estava falando, o que que sobra quando você perde tudo? O que que sobra? É interessante observar isso, Felipe, que eu me lembro, eu assumi muitas posições, principalmente em entidades patronais. Eu lembro que teve um final de ano que às vezes eu tinha 3 compromissos numa noite só, aquelas celebrações, aquelas festas e tal. No ano seguinte, eu não tive nenhum convite. Eu achava interessante porque quando eu estava na alta e coordenando um arranjo produtivo, vice-presidente de sindicato, com assento no Comitê de Política Industrial da CNI e tal, era tanto convite que às vezes até cansava, até eu declinava em virtude de realmente me recolher e realmente curtir um pouco mais um momento sozinho, com a família. E no ano seguinte foi um pouco diferente, porque eu sabia que existia muitos movimentos de eventos, celebrações e tal, nem tanto eu não recebi os convites. E foi um momento que eu entrei num processo de reflexão profundo. E ali eu identifiquei claramente que os convites anteriores não eram para o Ricardo, era para o cargo, para a função, para a posição que ele estava exercendo. E está tudo certo. Por isso que é importante a gente ter essa percepção e essa distinção, que às vezes a gente se confunde mesmo. É. Que as pessoas estão convidando o Ricardo, não, as pessoas quando estavam lá convidando, há tempos atrás, estavam convidando o papel que ele representava numa determinada entidade. Perfeito. E isso vem com maturidade. No tempo, assim, você só vai aprender e ter essa consciência, essa clareza com passando por essa experiência. É algo que é meio sutil, que tem um pouco que você fala muito de custos invisíveis. E o perigo de se confundir aqui é que quando a gente se amarra aos títulos, aos cargos, a gente fica muito refém das mudanças externas. Se a gente estiver confundindo, você fica refém. Refém do convite, refém do prestígio, refém da reunião que você tinha que participar para poder tomar uma decisão, você fica refém dessas mudanças externas. Perfeito. Quais são E os como é que perigos? não se torna refém, hein, Felipe? Essa é uma Como é boa, que a gente consegue perceber isso? essa é uma boa pergunta. Não é algo simples, mas se você perder o cargo, você vai ter que aprender. O que que você vai ter que aprender? Olha, eu não tenho cargo, eu vou ter que aprender a não ser apegado mais. Então, o que eu ia falar lá atrás é, pô, já, se eu tenho, eu não, o caminho é em claro. Pô, como que eu vou aprender a estar desapegado de algo? Quando eu perder esse algo, é fácil eu estar desapegado. Mas se é uma função, se é um aprendizado importante, por que não praticar enquanto você está no cargo? Só queria criar esse contexto. Tá bom, enquanto eu estou no cargo, eu tenho essa função, seja qual for, com todo o prestígio, a parte boa, a parte difícil. Como que eu não me apego? Perfeito. Eu Calma, queria trazer só um ponto. Como que eu não me apego? Que você perguntou. Parte do que a gente falou na aula passada de ter autogestão, de ter clareza dos seus valores e das suas forças. E como que você, com as suas forças, seus valores, contribui. Então, no seu cargo, quanto mais clareza você tiver da sua força, dos seus valores, maiores as chances de você ter essa distinção. Beleza, aqui é a minha função, não estou apegado, mas essencialmente esses são os meus valores. Desculpe, só para finalizar o raciocínio, mas você ia falar alguma coisa. Ah, exatamente, essa questão da autogestão pressupõe o autoconhecimento, né? É seu reconhecimento de quem você é na realidade. sim. E aí me lembra, e você deve se recordar disso, que eu passei aí num projeto de 3 anos sendo CEO de uma empresa e eu entreguei o que eu tinha pactuado com os investidores e tomei a decisão de deixar essa posição, que era uma posição que eu tinha vários benefícios ali que o cargo me proporcionava, inclusive carros luxuosos, acesso a muitas pessoas, até
paparicação lá no trabalho do lanchinho da tarde, etc. E de repente eu decidi que já tinha cumprido a minha missão e eu queria me desligar daquela posição. As pessoas até perguntavam muito: "Mas você está indo para algum lugar e tal?", porque eu passei a abrir mão, inclusive, daquela remuneração do dia para a noite, uma boa remuneração. Só que eu percebia claramente que não gerava mais o valor para qual eu fui recrutado pelos investidores, porque eu já tinha feito o trabalho, e dali adiante era a sustentação, a manutenção do que tinha sido implantado daquela nova cultura. E não me atendia mais enquanto pessoa, enquanto essência, enquanto aquela conexão interna de perceber que existia um significado maior naquela posição da qual eu estava exercendo dentro de mim. E é interessante isso, porque eu consegui perceber que eu era além daquele papel que eu estava cumprindo. Então, quando eu me desidentifiquei daquele trabalho, daquele significado, me desapeguei de toda aquela realidade que era boa, confortável, afinal de contas, eu tinha levado a empresa para um determinado patamar que eu estava com muito mais tranquilidade na vida de quando eu assumi, tive que fazer muitas mudanças. Eu podia permanecer de uma forma até muito mais confortável, mas não foi esse o propósito que eu assumi aquele desafio, né? E é interessante que no dia seguinte de eu ter deixado aquela função, eu tive que me recriar na minha rotina. E aí eu tracei toda uma rotina diferenciada para que eu pudesse passar daquela desaceleração que ocorreu quando eu deixei a função. Isso é interessante quando a gente consegue fazer isso com mais consciência e perceber que você precisa mudar do que era o seu dia anterior. Afinal, Felipe, o que eu acredito é que o dia seguinte não precisa ser uma repetição do dia anterior, se a gente tiver consciência e clareza das nossas escolhas. Muito bom. Quando você falava dessa experiência, me veio uma reflexão, para muitas pessoas, inclusive para você, acredito eu, essa experiência teve uma experiência de sucesso. Esse cargo, ou essa função, esse desafio que você abraçou, é uma realização profissional. Então, por exemplo, se eu sou um ator de filme de Hollywood, já que eu moro em Los Angeles, se eu conseguir fazer um filme do Steven Spielberg, pô, é uma realização. Pô, fazer o cara um dos maiores diretores do mundo. Então, parece que o cargo, ou é o trabalho, esse cargo de CEO que você teve dessa grande empresa, com todas essas regalias, é a realização do sucesso profissional. Bom, mas então não, É cara. verdade, é verdade. Mas o que a gente não pode confundir é que isso seja eterno ou que o passo seguinte seja melhor do passo atual. É a gente vivenciar cada momento como um momento único e transitório. Imagine eu, por exemplo, querer resgatar a energia que eu tinha aos 30 anos. Não tem sentido, não é adequado, até porque eu não tenho a mesma energia física, mas eu tenho um conhecimento e uma experiência maior do que eu tive aos 30 anos, que, de certa forma, equilibra um pouco essa ausência daquela energia que existia naquela situação. A mesma citação que você fez aí, do diretor, do artista, né, que fez, ele pode não ter outras oportunidades. Por isso que talvez, sabe, Felipe, que eu acho muito importante a gente aproveitar na totalidade o momento presente. Legal. Posso dizer, numa reflexão que você mencionou sobre idade, mas também sobre cargo. Cargo e idade são expressões temporárias, mas nossos valores são, mas os valores são nós em essência. Nossa identidade somos nós em essência. Portanto, a idade vai passar, é temporário. Seja lá qual for a idade. 20, 30, 40, 50, 60, 70, vai passar. Mas os valores que trazem força, que são nós em essência,
eles permanecem ou vão, que nem um bom vinho, com o envelhecimento vão ficando cada vez melhor? Posso brincar e pensar dessa forma? O que que você acha? É interessante essa sua colocação, me coloco numa reflexão sobre isso. Porque eu acredito que as situações, as circunstâncias, elas vão atualizando, vão evoluindo, vão mudando, digamos assim, o enredo, o cenário, mas a base, enquanto valor, eu acredito que a essência é a mesma. Eu me lembro, inclusive, que muito jovem, já aos 14 anos, eu estava na Cruz Vermelha. Era uma coisa muito minha e de família, apoiar pessoas, ajudar pessoas. Isso foi sempre assim. Eu fui do movimento escoteiro, enfim. Já mais maduro, já empresário, eu me conectei com vários movimentos exatamente de voluntariado, de ajudar, de uma outra forma, né? Hoje eu colaboro com muitos empreendedores, jovens empreendedores. Agora mesmo eu estou no movimento aí de construir uma inteligência artificial sobre empreendedorismo, apoiando aí um projeto de forma voluntária, sem remuneração. Então eu percebo como exemplo essa questão dessa visão mais social, do altruísmo e tal, ele teve presente em vários momentos da minha vida, em circunstâncias diferentes. Muito bom. Eu vou agora trazer, a gente entrou um pouco na teoria e um pouco na exemplificação da importância de não confundir. Mas assim, qual que é o valor para o empresário, um líder, de ter essa conversa, de ter essa reflexão e colocar isso em prática? O mundo corporativo, o mundo do o mercado, ele cria muito facilmente esse apego a títulos. Até hoje em dia, com o marketing digital, quase que o carro que eu tenho é o carro que vai me colocar e me posicionar melhor e eu vou vender melhor. Inclusive, um grande influencer, sócio de um outro influencer, que eu não quero mencionar nome, eles não são sócios mais, e ele vendeu o carro caro dele, já tinha um caro dele, porque ele falou: ah, eu tinha essas coisas porque eu ajudava a vender melhor no mercado digital. Eu não preciso disso, porque agora eu estou indo para um outro tipo de business, de empreendedorismo, que isso não faz diferença nenhuma. Ele está se libertando, não está ficando refém do que esse mundo hoje cada vez mais tem criado, de como se fosse valioso ter esses títulos, esses cargos. E qual que é o problema disso para nós que somos executivos e líderes? É muito fácil a gente se confundir com o cargo e perder clareza das decisões que a gente tem que tomar para a empresa alcançar bons resultados a longo prazo. Vou dar um exemplo. Steve Jobs, um gênio. Ele fazia, inclusive, é tema de um vídeo no futuro sobre o jogo infinito, que é o jogo que ele jogava. É uma visão de longo prazo, pautada em essência, pautada em valores, como você disse, valor de altruísmo, no seu caso. Pautado nesses valores, ele tinha o do design, de ser inovador. Assim, quando ele falava de um novo produto, todo mundo vibrava. O que esse cara visionário está trazendo para o mundo? E ele tinha um outro valor de simplificar. Cada vez que a gente está aprofundando no mundo da tecnologia, o mundo está ficando mais complexo. Mas ele não precisa ser mais complicado. Steve Jobs conseguia pegar essa complexidade, simplificar e fez o iPhone, o iPod lá atrás. Então, cada apresentação dele era maravilhosa. Essa é a essência da Apple. A essência do líder que estava na Apple. Ele saiu, depois contrataram ele de novo. Recentemente, soltaram o novo iPhone. E há alguns anos já estão se falando, perdeu o líder que vibra essa essência da inovação, colocou um líder que é um líder muito bom também, por sinal, nada contra o Tim Cook, que é o CEO atual, mas a visão dele essencial é financeira. Então ele deixou de colocar a energia da Apple no design, colocou no financeiro e a Apple está batendo números maravilhosos, mas está perdendo aquele drive, aquele valor essencial que tinha de design antigamente. Mas mesmo assim, isso não quer dizer que é ruim, certo, errado. Quer dizer que se o Tim Cook tiver pautado no que são valores da Apple nesse modelo do mundo atual e não estiver se confundindo com o que estão pedindo para fazer, a tomada de decisão que ele está fazendo agora, daqui a 5, 10, 20, 30 anos, tem uma tendência a se mostrar mais acertada. Porém, contudo, todavia, se os líderes, não estou falando que é o caso do Tim Cook,
tivesse confundindo com cargo, pô, empresa maravilhosa, tomando decisões com falta de clareza, pautadas no mercado que é transitório, não vai sobreviver daqui a. Pode até sobreviver 1, 2, 3, 4 anos, mas não sobrevive a longo prazo. Então, esse é o valor de nós, líderes executivos, termos clareza quando a gente está brincando, falando, nós não. Você não é o seu cargo, não é apenas um olhar pessoal, como também é um olhar profissional enquanto líder, como que você está conduzindo a empresa. Que você acha? Faz sentido? Apoia essa visão, pai? Você que tem muito mais experiência no mundo corporativo, te ajuda se você olha dessa ótica também? Então, eu acredito que é tudo uma questão de alinhamento de valores. Tá, Não tem aqui nenhuma menção de certo e errado. Mas nesse exemplo que você citou, né, existia um valor muito forte da inovação, do design e tal, indo agora para um valor um pouco mais de resultado, de eficiência, né? O que precisa ver é que a gente conecta a nossa força de trabalho e os nossos clientes a partir desses valores, mesmo que a gente não tenha essa percepção, essa consciência. Se, por exemplo, a empresa era valorizada pelos seus clientes, pelo design, e se abrir mão disso e perder isso, vai ter um outro conjunto de consumidores que vão conectar porque os valores mudaram. legal. Não é mais o design, é a eficiência, por Perfeito, exemplo. Tá perfeito. certo? Então, é muito natural, quando a gente tem uma substituição de liderança, é muito natural que algumas pessoas saiam e outras chegam. Eu lembro na empresa que eu assumi, eu tinha na época 78 funcionários, era uma spin-off de um grande grupo, né? Em pouco tempo, de 78 a gente reduziu para 42 funcionários. Quando eu saí da empresa 3 anos depois, dos 42 funcionários, menos de 10% eram pessoas que estavam lá quando eu cheguei. Eu mudei praticamente toda a equipe. Por quê? Porque era natural, quando eu cheguei, com outro tipo de condução, de cultura, de valores, que eu entrei para fazer essas mudanças. Era natural que algumas pessoas não se alinhassem com aquela nova condução, com aquela nova forma de enxergar. Isso acontece muito nas organizações quando se altera a liderança. O que é importante a gente observar, e isso, quando eu tomei essa posição dentro da empresa, um amigo meu falava assim: Ricardo, é importante você observar que você está chegando depois. Então você precisa liderar do último lugar. O que quer dizer isso, Felipe? É que a gente precisa chegar humildemente, entendendo aquela cultura, aqueles valores que estão ali vigentes naquele momento e fazer os ajustes, escutando as pessoas, valorizando o que estava antes de nós, mas buscando sim alinhar com a nova proposta. Vai ter gente que não vai se alinhar e vai sair. Vai ter outras pessoas que vão chegar bem mais alinhadas com a nova proposta, com os valores e tal. Então, o exemplo que você deu é muito claro, né? Se eu sou um consumidor de uma marca, porque eu vejo o valor nela, na relação, por exemplo, de design, no momento que ela não me entrega mais aquele valor que eu considero importante, vai vir outras marcas. E vai vir outros consumidores que vão valorizar, por exemplo, a eficiência, que talvez foi a migração. Enfim, é Legal, legal. um, é uma questão matemática até, sabe, É, Felipe? E que às vezes a gente não percebe esse movimento, porque é um movimento invisível, né? Eu até trabalho muito essas questões dos custos invisíveis e tal nas organizações, porque há um movimento invisível que muitas vezes a gente não percebe e que eles estão presentes nas organizações e geram grandes impactos nos resultados. perfeito. E esse é o espaço do executivo no divã, porque se a gente não refletir esse invisível, esse abstrato, a gente não consegue ter clareza das decisões a serem tomadas, ter clareza do caminho para liderar. Nós que somos executivos e líderes, acho que está falhando um pouco a internet aqui, mas está dando para escutar bem. Eu vou continuar.
Nós que somos executivos e líderes, o ponto é trazer para a consciência, a clareza, essas questões mais abstratas, mas que são importantes para trazer força e direção no dia a dia de uma empresa. E quando a gente Felipe, eu queria te fazer uma pergunta nesse. tá, Como é que pessoa aí que está nos escutando e tal, qual que seria um exercício prático para trazer um pouco mais dessa clareza? O que que você recomenda? O que que você sugere? legal, legal. O ponto aqui, quando a gente vai falar de empresa e que somos líderes, é bom a gente reduzir no ponto que a gente tem controle. Spoiler, já um pouquinho da aula que vem. Mas numa empresa que são uma somatório de indivíduos, e desse somatório de indivíduos eu faço parte, você faz parte, nesse caso, dessa experiência que você traz, e você foi contratado porque você tinha alguns valores que eram importantes, você entregava, você contribuía de forma única, com algumas forças, por isso você foi contratado, você foi levado para esse novo trabalho. Se uma coisa, uma ferramenta prática. Agora, eu olhando para mim é ter clareza dos meus valores, quem sou eu. Então, eu acho que, mas assim, pega o papel e a caneta. Ó, fecha, podemos até dar uma pausa, ó. Ele até já tenho aqui, deixa, eu não usei nenhuma vez aqui o nosso sistema, ó. Tem uma pausa. Pega o papel e a caneta, respira fundo e aí es- escreva no papel. Quando você pegar ali, pode pausar o vídeo se precisar. Voltamos aqui. Escreva: Eu sou, para além do seu cargo, para além da sua função, e coloque três qualidades que você vê que não depende do seu cargo. Quais são essas três qualidades? Eu sou. Escreva essas três qualidades. Talvez você precise de mais tempo para refletir. Talvez você coloque essa pergunta na sua cabeça e fique algum tempo pensando. Talvez tente lembrar de amigos ou familiares, colegas de trabalho que falam: olha, cara, você me traz muita assertividade. Você traz uma reflexão que nos ajuda a tomar decisões. Não sei, quais são as qualidades que você tem? Lista essas três. E aí, a provocação inicial que a gente fez foi: o que sobra quando você não tem mais o cargo? Essa mesma pergunta, mas do outro lado da moeda, você pode escrever no seu papel para refletir: como que você gostaria de ser lembrado, para além do seu cargo, para além do seu crachá? Se você mudar de função, for para outro time, como que você quer ser lembrado pelo time que você estava? Ou se você mudar de empresa, como que você quer ser lembrado pela empresa que você estava? A a resposta dessas perguntas são as âncoras do que é essencial para você trazer no seu dia a dia, na função, seja ela qual for, que você vai exercer. Se você está exercendo uma função de liderança, e se você é o dono da empresa e você está lá, você tem algum valor que você conseguiu contribuir. Se você não é o dono da empresa, mas você foi colocado, contratado, tem alguma coisa especial e única que você contribui e é por isso que você está lá. A resposta dessas perguntas vão te trazer essa força de novo. O que você acha, pai? Tem algo que você gostaria de acrescentar nessa ferramenta? Ou algo mais prático e lúdico? Eu vou sugerir, a gente está num momento tão em alta da inteligência artificial, né? Eu queria até compartilhar aqui, se você permite, Claro, Felipe, claro. um exemplo, né? Você pode pegar, por exemplo, o Perplex e colocar assim: haja como entrevistador que busca conhecer um candidato a partir do que ele é como pessoa, sem os papéis que ele representou nos cargos que esteve. Faça três perguntas. E aí, quando eu coloquei isso, por exemplo, no Perplex, ele fez as três perguntas. Quando você pensa em quem você é, fora de qualquer função profissional, quais são as experiências ou interesses que mais definem a sua essência? E aí ele segue ali. E essa conversa com a inteligência artificial pode abrir mil perspectivas, né? Que gera uma interação, não é só uma via, né? E aí você pode construir e ter um processo de aprofundamento, de um autoconhecimento aí, para você identificar quem é você quando você perde o cargo, quando Muito você bom. perde
essa função. É uma sugestão aí. Queria fazer a gente caminhando para o finalmente, a gente até passou um pouco do tempo que a gente gostaria de ficar, mas trazendo um gancho, eh, do que a gente falou na aula passada, e dentro desse mundo da autogestão, se você fizer esse exercício que está aqui, ó, faça os exercícios com a IA, nas perguntas. Se você tiver aquele refinamento de olhar esses valores seus, você vai destravar a percepção também de olhar o valor da sua equipe. E aí o grande líder é aquele que traz o melhor de cada um dos seus liderados. Se você souber qual que é o melhor de cada um dos seus liderados e apoiá-los a chegarem no seu maior potencial, há uma tendência de você criar uma empresa de grandes resultados a longo prazo. Aula que vem a gente vai falar sobre o que a gente tem controle. Ponto bom, ponto bacana. Mas nessa aula, que você algumas palavras finais, pai, que você gostaria de deixar aí nesse momento sobre você não é o seu cargo? Gostaria de reforçar aquela frase que a gente iniciou lá do Clau, amigo meu. Você é o que sobra de você quando você perdeu tudo. Eu acho que é uma grande reflexão para essa aula de hoje. Você é. Fala aí de novo pra gente. Você é o que sobra de você quando você perdeu tudo. Uau. Vale a pena escrever no papel depois que você tiver uma resposta? Ajuda? Ajuda. Eu acho que sim. Eu acho que Eu sim. também acho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado muito, que vocês tenham. A gente está em pequenos degraus, assim. Para quem já fala muito de autogestão e liderança, talvez seja muita conversa, mas a gente está tentando construir bloco a bloco para chegar lá na frente num conceito mais abstrato sobre liderança, que é já abstrato, mas falando de autogestão. Falamos hoje de Você Não É Seu Cargo e vamos crescer por aí. Obrigado pelo tempo de vocês. Compartilhem, curtam se vocês gostaram, mas minimamente se mudar a vida de uma pessoa por um momento, ela ter uma percepção que traga mais alegria para elas, a gente fez a nossa função hoje e ficamos felizes com isso, não é mesmo? É isso aí. Valeu, valeu, Valeu. Felipe. Até a próxima.